Olá, estamos de volta com a Bhagavad Gita, a ciência suprema, a ciência sagrada. E hoje, com muito amor, com muita dedicação, com amor e gratidão, vamos iniciar o capítulo 16. A Bhagavad Gita, ela é composta de 18 capítulos e mais ou menos uns 7.000 versos, né? Eu não estou bem certa acerca da quantidade de versos que são cantados aqui pela pessoa suprema, Shri Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Então, as naturezas divina e demoníaca. Então, capítulo 16, vamos iniciar hoje verso 1 a 3. Então, o que são essas naturezas divina e demoníaca? Então, quando a gente escuta essa palavra demoníaca, a gente correlata a algo, né, que não é divino, né? Tudo aquilo que não é divino, o oposto de divino é Deus e o diabo, divino, demoníaco. Mas eu já escutei do meu professor espiritual, meu mestre espiritual, ele dizendo que na época que a Bhagavad Gita foi traduzida, né, para o português e para as outras línguas, né? Muitas vezes essas pessoas, esses devotos, eles vieram da religião católica ou cristã, né? E para eles traduzirem esse termo demoníaca, foi mais fácil do que eles terem que buscar uma outra terminologia para explicar aquilo que é o oposto da luz, é a treva. A luz existe porque a escuridão existe, a noite existe porque existe o dia termina porque começa a noite. Então, são as dualidades da vida. Eu diria que são as dualidades da vida, o bem e o mal, dor, prazer, o prazer, o dor, né? E saúde e doença, e tantas outras comparações duais, ou seja, o que são duais? As comparações que estão nas pontas dessa linha, né, que a gente precisa buscar esse meio termo, nem para algo mais exagerado, nem para menos exagerado, mas buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é o próprio Deus é o equilíbrio, o próprio Krishna é o equilíbrio. Então, a tristeza e a alegria, mas se você nem é triste nem alegre, mas você é equânime, está nesse meio termo, você pode estar diretamente buscando essa equanimidade nas qualidades transcendentais de Deus, né? Poder, fama, riqueza, beleza, renúncia e conhecimento são as 6 mais importantes, né? Ele tem milhões, Deus tem milhões de qualidades transcendentais, né? Então essas naturezas, a natureza divina e demoníaca serve para nos mostrar a nossa dualidade, né? Em que vivemos nesse mundo material. Então, eu irei fazer minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, eu estou louvando ao Senhor Vasudeva, que é um dos nomes da Suprema Personalidade de Deus na filosofia védica. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou seja, Bhagavate vem de Bhagavan. E Bhagavad Gita, a canção do Supremo, Bhagavad Gita vem de Bhagavan, que é o Senhor Supremo. Então, nesse momento do Om Namo Bhagavate Vasudevaya, eu estou pedindo permissão a Deus para Krishna me permitir que eu faça a leitura aqui da Bhagavad Gita. Então, hoje vamos para o capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca, verso 1 a 3. A Suprema Personalidade de Deus disse, olha só, destemor, purificação da própria existência, cultivo do conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudos da filosofia védica, austeridade, simplicidade, a não violência, a rinça, veracidade, ser verdadeiro, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade,
aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, Está livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza e limpeza. Está livre da inveja e da paixão pela honra, do falso prestígio. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, quanta coisa para que a gente possa adquirir, quantas qualidades que nós devemos adquirir para adquirirmos a natureza divina, né? Então, a partir do momento que a gente tem destemor, que a gente busca trabalhar esse medo, né? E purificar a nossa própria existência através daquilo que a gente tem no nosso coração, de impurezas, de sentimentos impuros, ou através dos nossos pensamentos também, dos nossos pensamentos impuros, né? Precisamos cultivar conhecimento espiritual, porque sem conhecimento a gente não evolui, né? Precisamos sermos caridosos, buscar o autocontrole, né? Buscar fazermos sacrifícios para a evolução da nossa alma, estudar a filosofia védica, Bhagavad Gita, como por exemplo, né? Para que a gente possa entender a verdade e buscar austeridades, fazer tudo aquilo que a gente não quer fazer. Não ser violento, ou seja, não praticar rinça. A rinça na alimentação, a não violência na alimentação, no vestuário, no pensar, sentir, no agir, né? Então, um exemplo de ahimsa na alimentação é se tornar vegetariano, porque a partir do momento que você come os animaizinhos, você está contribuindo para essa violência contra os próprios animais, né? Estar livre da ira, né? Ser verdadeiro, renunciar, ter tranquilidade e ser avesso a encontrar defeito nos outros, que é só isso que a gente faz, encontrar defeito em nós e nos outros. Compaixão para todas as entidades vivas. Quando o Krishna fala aqui na Bhagavad Gita, todas as entidades vivas, ele está falando toda entidade viva que está viva. Seja uma formiguinha, um átomo, né? Há um elefante, a nós, seres humanos, né? Há uma formiguinha de açúcar. Estar livre da cobiça, não desejais o que o outro tem, né? E por aí se vai. Ser gentil, é muito bom ser gentil, gentileza gera gentileza. Ser modesto, não precisar estar se exibindo, nem falando que fulano é afim de mim, que esse clã é afim de mim, que eu sou isso, sou aquilo outro, sou poderoso, né? Firme determinação no seu dia a dia, na sua vida, principalmente na sua vida espiritual, nos seus estudos espirituais. Vigor, ou seja, ter vigor, ter energia suficiente, ter prana suficiente que Deus nos dá. Ser clemente e misericordioso, né? Ser forte, ser limpo interno e externamente, né? Estar livre da inveja e do falso prestígio, ou seja, de se achar que você é o máximo sem você não ser esse máximo, né? Porque na realidade o máximo só Deus o é. E aí, todas essas qualidades, né? Também a inveja, né? Estar livre da inveja e da paixão pela honra são qualidades transcendentais. O que são qualidades transcendentais? São qualidades transcendentais que estão além do nosso corpo material, além de tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor, além da matéria. Então, essas qualidades a gente precisa trabalhar elas em nós para que a gente possa transcender esses defeitos materiais, essas dificuldades materiais, esses obstáculos materiais, emocionais, mentais, que nos impedem de sermos melhores e amarmos Deus nesse processo. Então, aqui no significado, que é bastante grande, pois Srila Prabhupada ele vai explicar alguns itens dessas qualidades transcendentais, né? Ele começa dizendo aqui: a figueira da bengala, deste mundo material, que é tudo o inverso,
As raízes extras provenientes dela foram comparadas às atividades das entidades vivas, ou seja, a figueira de Bengala ela está com os galhos para baixo e as raízes para cima, né? E nós já estudamos isso aqui nesse capítulo, aqui, sobre essa figueira de Bengala, que é a representação do mundo material, que é deturpado, que no mundo espiritual tudo é perfeito, e aqui é um reflexo pervertido, como essa figueira de Bengala, que as raízes estão para cima e os galhos estão para baixo, como se tivesse refletido num galho, no lago, né? Refletido no lago numa noite de luar. E essas atividades que se refletem aqui são inauspiciosas, ou seja, são atividades que não nos levam para a evolução, mas existem também outras auspiciosas que podem nos levar, mesmo nesse mundo pervertido, para a evolução. E aqui, né, ele continua dizendo: aqueles que estão situados na natureza transcendental progridem no caminho da libertação. Então, todos aqueles que tentam se libertar dessas amarras progridem e se libertam. Por outro lado, aqueles que agem nos modos da paixão e da ignorância, né? Existem 3 modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, que são como cordas que nos prendem, né? Não há possibilidade de libertação. Por quê? Porque nem sequer estão no modo da bondade material. Porque a bondade material ainda não é a bondade pura de Deus, né? Então, aqui nesse processo dessas qualidades transcendentais, né? Nós precisamos buscar, trabalhar a nossa natureza transcendental, a nossa natureza espiritual, espiritualista e de evolução, para que a gente possa diminuir essa natureza material ou demoníaca e suas características, né? Então, para isso a gente precisa, né, buscar uma ordem em nossas vidas para que a gente possa estudar a filosofia védica e a gente possa estudar e ter contato com essa evolução, né? Então, ele continua falando aqui na sua Srila Prabhupada, na sua observação aqui da Bhagavad Gita, né? Do significado, né? Ele diz: se alguém quer saber, depois que eu romper minhas relações, quem me protegerá? Ele não deve aceitar estar agregado em diversos tipos de qualificações que não te elevam a um nível maior, onde você vai buscar ter essa convicção acerca do absoluto, acerca de Deus, de Krishna, da suprema personalidade de Deus, e sentir Deus em seu coração através do Paramatma instalado no coração de cada alma, de cada entidade viva, né? Não só seres humanos, mas no gato também Paramatma está localizado, porque foi ele que criou, é a alma do gato que está hoje no corpo de um gato, a alma que está hoje no corpo de um gato, a alma que sou eu, que está no corpo denominado pelo meu nome que foi me dado, né? E aí essa convicção, a gente vai vendo tudo e sempre sabendo o que fazer, porque com essa convicção que Deus existe, está localizado em meu coração, eu vou sabendo o que eu pretendo fazer. E assim a gente vai buscando se render. Se render a quem? A matéria, aos bens materiais? Não, se render ao Supremo, né? Jamais estarei sozinho, é o que nós devemos pensar. Porque se Deus está no meu Paranatma, como é que eu posso me sentir sozinho nesse reino material? Mas isso é uma convicção que a gente vai buscando, saindo dessas outras convicções materiais que nos amarram, para que a gente não possa evoluir e assim ficar estagnado aqui na matéria, né? Então, a gente precisa purificar a nossa existência. E assim, para purificar essa existência, existem muitas regras e regulações a serem seguidas, né? E aí, com essas ordens a serem seguidas, a gente tem que ter
ter uma posição onde a gente vai trabalhar justamente essas qualidades transcendentais para que a gente possa adquirir essa natureza divina, né? Então, no cultivo desse conhecimento, né, a gente deve distribuir conhecimento para todas as pessoas e para aqueles que se esqueceram da sua verdadeira natureza divina e querem progredir no progresso espiritual, né? Então a gente precisa buscar também outro item, humildade, para a gente ouvir aquilo que a gente não gosta de ouvir e saber que a gente não é o suprassumo da vida humana aqui na Terra. Nós não somos o suprassumo de nada. Nós somos apenas centelhas divinas criadas por Deus, para que a gente possa se voltar para Ele, amá-lo, servi-lo com amor e devoção. E para isso a gente precisa praticar essas qualidades que estão listadas aqui, que começa com destemor, né, e vai até inveja e paixão pela honra, né? Então, assim, a humildade também é uma das qualificações do transcendentalista. Veja que os santos, esses seres que vieram à Terra, Jesus tinha humildade, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Então a gente tem que buscar esses modelos dessas pessoas, dessas almas, retirando Jesus, que é uma alma purificada e superior e suprema, dentro daquilo que é chamado de filho de Deus. Então, nós precisamos buscar essa humildade, porque não se alcança Deus sem humildade, sem a humildade. Então, a gente precisa buscar essa humildade e despertar a nossa consciência de Deus. E assim, vamos buscar com lógica e compreensão. Mas lógica e compreensão só podem ser adquiridas se você estudar a espiritualidade, se você ler a Bhagavad Gita, se você ler os livros sagrados, se você se interessa, mas ficar dizendo, eu vou ser isso, aquilo, outro, quando eu fizer isso, aquilo, outro. Isso é tudo achismo, isso é tudo especulação mental, né? Porém, se alguém não obteve tanto avanço, né, ele não deve aceitar que ele está pronto para se render a Deus. Por quê? Porque a humildade é o primeiro passo de rendição a Deus, de uma ordem de vida renunciada, ou seja, de uma ordem onde eu vou renunciar a muitas coisas materiais para que eu possa buscar a espiritualidade e possa servir a Deus, né? Destemor, pureza e conhecimento são as 3 qualidades transcendentais que também nos levam a esse caminho de humildade, né? E assim, a gente vai buscando trabalhar todos esses itens, essas qualidades transcendentais. A próxima qualidade é caridade. Caridade é própria dos chefes das famílias, né? Eles devem subsistir por meio de métodos honestos e aplicar 50% de sua renda em propagar a consciência de Cristo. Ou seja, é o famoso dízimo, que todo pai de família trabalha e deve dar 10% do seu salário para as obras de Deus aqui na terra. Mas quem é que faz isso? Quem é que tem esse tipo de caridade como outras formas de caridade na vida, né? A caridade deve ser dada à pessoa certa. E há diferentes tipos de caridade. A caridade no modo da bondade, paixão e ignorância. Tudo que se faz aqui na terra tem esses 3 tipos de bondade, paixão e ignorância. Uma hora está na bondade, outra hora está na paixão, outra hora está na ignorância. Então, a caridade no modo da bondade é recomendada pelas escrituras sagradas, a leitura, o amor, o destemor, o conhecimento, para que eu possa me elevar, para que eu possa ensinar a você que me escuta nesse momento também praticar esse destemor, essa pureza, obter esse conhecimento, né? E
não se recomenda a caridade nos modos qualitativos da paixão e ignorância, com certeza, que é um simples desperdício de dinheiro. Por quê? Devemos fazer caridade para propagar a consciência de Cristo, a consciência de Deus, para se falar das obras de Deus, para se falar de Jesus, para se falar da Bíblia, para tocar os corações das pessoas, sempre no modo da bondade, né? Esta caridade está no modo da bondade e é ela que nós devemos praticar. Então, aqui, nesse capítulo de hoje, né, tem várias outras formas, outras qualificações que nós vamos dando sequência e vamos explicando passo a passo, né? Expliquemos o cultivo do conhecimento, a renúncia, né? Purificar a nossa existência, seguir regras e regulações, né? E aí, buscar a humildade e também a caridade. Então, eu encerro aqui hoje com a caridade, porque a caridade, ela nos leva ao modo da bondade. Primeiro, fazer caridade conosco, nos olharmos com amor e devoção e dizer, poxa, eu sou filho de Deus, eu sou uma alma criada por Deus. Então, eu tenho que trabalhar essas qualidades transcendentais para que eu possa me igualar a Deus nessa natureza divina, porque, do contrário, eu estarei praticando as qualidades demoníacas, materialistas, opostas à qualidade divina. E aí gera toda uma espécie de confusão nesse contexto. Então, por hoje, nós vamos parar aqui na caridade e no próximo compartilhamento daremos sequência ao autocontrole, ao sacrifício, à austeridade, à não violência, ao estudo da verdade, né? A gente conter a né? E a gente buscar essas práticas de limpeza, não só da mente e do corpo, mas do nosso comportamento como alma neste corpo, comportamento espiritual, transcendental. Com gratidão, encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão a Krishna, gratidão a Bhagavad Gita, gratidão a todos que assistem ou não assistem, meu agradecimento, e a mim que estou sempre aqui, dando sequência à nossa leitura meditativa da Bhagavad Gita. Gratidão.